Estamos a falar. Olá, boa tarde, pronto, ok, obrigada bom? pessoal, tá bom, estão aqui a confirmar que está tudo ok Boa. agora. Pronto, o Conseguimos. que é uma live, não é? Sem... Obrigada. Ganda Francisco, o nosso host preferido aqui do... O das Francisco lives. está sempre na regi. Bom pessoal, boa tarde. Bem-vindos após muitos meses, não é? Sem entrevista. Mas estamos de volta aqui às Evolution Talks e hoje vamos fazer uma rubrica diferente. Normalmente aqui na Twitch nós entrevistamos o aluno em destaque, mas este mês temos uma nova rubrica que é o Coach em Destaque e o João Oliveira, mais conhecido como Jolly Johnny, foi o coach, não é? Em destaque de Evolution. Então, João, bem-vindo à nossa rubrica. E Obrigado. queria-te perguntar um pouco a tua idade, de onde é que tu vens e como é que começou, não é, este percurso no póquer. Então, antes de mais, obrigado pelo convite e pela iniciativa. E pronto, falando um bocadinho de a minha idade, tenho 26 anos, portanto ainda sou muito novinho. Depois, vivo em Sintra. Ok. E qual é que foi a outra pergunta? Desculpa, perdi. Foi mais ou menos, não é? Com que idade é que tu começaste no póquer, assim, se nos pudesses dizer, não é? Os primeiros passos, digamos assim. Ok, deixa ver se eu me recordo, mais ou menos. Portanto, eu diria que o primeiro contacto que eu tive com o póquer foi na altura logo com o póquer online e eu estava no secundário, portanto eu devia ter 16, 17 anos, por aí. Mas acho que aí foi o primeiro contacto, muito superficial, mas pronto, eu depois sempre gostei muito de probabilidades e dessas coisas, e então esta coisa do póquer sempre acabou por mexer um bocadinho comigo e apesar de ter num início muito suave, só um primeiro contacto muito ligeiro com o póquer, senti sempre que esse bichinho estava lá, porque eu sempre adorei matemática e portanto eu gostava dessas coisas de probabilidades e tentar um bocadinho perceber como é que, eu lembro perfeitamente de quando era mais novo e estava, por exemplo, no secundário, nessa altura, eu tinha o meu melhor amigo, que ainda hoje é um dos meus melhores amigos, era meu colega de carteira, e nós nas aulas de matemática, em vez de estarmos a prestar atenção ao que a professora dizia, nós estávamos a tentar, por exemplo, perceber como é que podíamos ganhar o Euromilhões, coisas de miúdos, percebes? Mas era um bocado isso, porque já havia aquele bichinho de facto dessas coisas das probabilidades e disso tudo. Portanto, eu acho que foi daí um bocadinho que veio o bichinho do póquer, já desde essa altura. E tu imaginarias, não é, quando nessa altura, que ainda estavas muito, pronto, que ainda era uma coisa assim meio na brincadeira, que tu irias tornar-te profissional mais tarde, ou foi algo que aconteceu ao acaso na tua vida? Não, eu nunca tive aquela coisa de eu vou ser jogador profissional de póquer. Isso nunca, não foi uma coisa que eu tinha isso em mente, ou assim. Eu acho que foi uma data de fatores e condicionantes da minha vida que me trouxe inevitavelmente para aqui e pronto, e hoje em dia esta é a minha profissão e é algo que eu amo fazer, mas não foi uma coisa programada, não foi aquela coisa de eu dizer, imagina 15 anos e já sabia que queria ser jogador profissional de póquer. O que é que nessa altura tu querias ser? Ou o que é que acabaste por seguir em termos de faculdade, estudos e tudo mais? Na altura, vou-te ser muito sincero, no secundário não sabia o que é que queria ser. Como acho que há muitas pessoas que não sabem, é perfeitamente normal. E lembro que isso até me assustava um bocadinho, não saber o que é que eu queria ser, mas pronto, inevitavelmente, quando acabei o secundário, tive que escolher uma área de formação e escolhi a Engenharia Eletrónica e pronto, e fui tirar esse curso.
que não O acabei. que é que se passa na Evolution? Porque é assim, quase todas as entrevistas, alguém vem do ramo de engenharia. Não sei se é porque está relacionado à matemática, Deve mas ser. muita gente de Evolution tirou a engenharia. É bem engraçado isso. Deve ser. A malta gosta de matemática, vai para a engenharia. É. Mas pronto, depois na altura fui para esse curso, Engenharia Eletrónica, e na altura nem jogava muito póquer, porque isso depois coincidiu mais ou menos quando o mercado fechou, cá em Portugal, portanto depois não podia jogar póquer. Portanto, isso aí, estava a tirar esse curso, depois não acabei por não o tirar, ficaram a faltar 3 cadeiras, que eventualmente hei de tirar quando houver essa motivação. Mas pronto, depois tive mais ou menos 4 anos na faculdade. Na altura, enquanto estava na faculdade, houve uma altura que comecei a ter necessidade de ter algum dinheiro para mim e também para não estar sempre a pedir aos meus pais. E na altura, lembro-me, não sei se estava no segundo ou no terceiro ano, acho que estava no segundo ano da faculdade, resolvi entregar um currículo na Vorta para ir trabalhar ali na altura de Natal. Depois eu entrei e gostei muito daquilo. Foi uma experiência super enriquecedora para mim. Eu adorava o contacto com o cliente e, inevitavelmente, acho que até tinha algum jeito para vender e pronto. E então, na altura, depois daquilo, acabei por... Estive lá 2 meses, depois voltaram-me a chamar e depois acabei por lá estar 4 anos na Vorten, em que inicialmente tipo, era um colaborador normal e depois cheguei a ser chefe de secção e passei por muitas lojas e isso deu-me uma bagagem muito grande, mas depois chegou a um ponto em que eu percebi que aquilo não era, eu não era feliz a fazer aquilo, eu não era 100% feliz, não era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida e depois isso coincide mais ou menos com a abertura da escola, da Evolution, portanto antes da abertura mesmo da escola, portanto, eu comecei a ter mais contato com o póquer, posso explicar a seguir. Ok, então voltaste, portanto, nessa altura tu tinhas estado uns anos parado, não é? Porque estavas a trabalhar e tudo mais, e depois voltaste então a jogar. Depois voltei, porque isto depois mais ou menos também coincide com a reabertura do mercado em Portugal, portanto nós depois podemos voltar a jogar póquer. E lembro na altura, este bichinho do póquer sempre teve cá. Mas na altura, quando eu era mais novo, eu também não conhecia ninguém. E eu acho que também não havia, se calhar, tanta informação como há hoje. Hoje em dia há muita informação. Alguém que queira começar, existe mesmo muito conteúdo disponível de forma gratuita e conteúdo bom. Se calhar na altura ou não existia tanto, ou se calhar existia, eu é que também não encontrei. Mas para mim era difícil porque não conhecia ninguém no meio, e então para estudar era mais difícil. Portanto, fui sempre... estando um bocadinho, depois desligava, estando um bocadinho e desligava. Quando o mercado volta a reabrir em Portugal, eu na altura estava a trabalhar na Vorten ainda, e voltei a começar a jogar. E depois na altura lembro perfeitamente que, acho que coincidiu quando o André Coimbra começou a voltar com os streams. E eu depois comecei a acompanhar muito os streams dele, e gostei, e comecei a entusiasmar imenso com aquilo. E depois na altura lembro-me que pensei, olha, vou marcar um coach com o André Coimbra e vou ver como é que isto corre. Pronto, na altura foi assim um bocado de cabeça e mandei-me e falei com ele e disse se havia essa possibilidade. Marcámos um coach e tivemos, depois na altura, não sei se foi 3 sessões ou assim, e na altura eu depois comecei a fazer um desafio de City and Goes. Eram uns torneios pequeninos, a malta que sabe do póquer percebe, mas pronto, são uns torneios de 6 jogadores, também há de 9, mas também há depois com mais, mas que a mesa, quando estão 6 jogadores inscritos, a mesa começa e paga os 2 primeiros. E aquilo eram torneios relativamente rápidos e eu gostava de jogar aquilo. Então fiz na altura um desafio que o André me tinha proposto de começar nos níveis mais baixos. Não sei na altura se comecei a jogar os cheats de 1 euro ou assim. E pronto, depois fui progredindo e aquilo até correu bem. E depois na altura acho que já estava tipo, a jogar os 10 ou assim. Portanto, tinha progredido bem durante o ano.
E pronto, depois isso coincide com a abertura mais ou menos da Evolution, quando se fala em nós abrirmos a Evolution, e na altura eu estava a trabalhar, mas eu gostava de poder sair dali, e depois pensar, ok, se abrir este projeto, eu acho que este projeto é a minha cara, porque era algo que eu via, e eu adoro, eu acabo por viver muito a Evolution, porque lá está, vi o projeto desde o início. Desde o início, as coisas a começarem a acontecer. Quando ainda não havia praticamente nada. E eu pensei, ok, este projeto é algo que se eu tiver alguma oportunidade no póquer, eu quero que seja neste projeto. Portanto, eu acho que eu vir me tornar jogador profissional até foi mais pelo a abertura deste projeto, percebes? Do que se calhar se não houvesse a abertura deste projeto, eu não ia ter tido a força suficiente para me despedir do meu trabalho e me dedicar. Coragem também, né? Porque às vezes dá aquele medo, né? De vou trocar o certo por uma coisa que não é fixa, não é? Não sei, é aquelas questões que nos vêm à mente, não é? E aquele medo, porque todos nós somos projetados para ter supostamente um trabalho dito assim, normal, das 9 às 18, ou mesmo que se trabalhe por turnos, mas ter aquela questão de ter um contrato, ficar efetivo e tudo mais, não é? E de repente largar isso pode ser assustador, né? Em certa parte. Então sim, eu super compreendo esse ponto. Posso se calhar falar um bocado sobre isso, porque claro, eventualmente há pessoas que também podem estar a passar por isso e pensarem como é que podem fazer essa transição. Obviamente, eu provavelmente acho que foi das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida. Claro. E foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida porque, eu no meu trabalho era valorizado, portanto, tipo, não é aquela coisa que eu achava que as pessoas não me valorizavam, eu era valorizado, era efetivo, obviamente, ao final desse tempo, tinha um salário razoável, sentia que as pessoas gostavam de mim e eu gostava do meu trabalho. Ou seja, se tu me perguntasses se eu me via a fazer aquilo nos próximos 30 anos da minha vida, eu não via. Isso assustava-me. Ou seja, eu sabia que conseguia estar ali a fazer aquilo durante mais algum tempo, mas ia chegar a um ponto em que eu não ia ser mais feliz a fazer aquilo. E isso foi quase como uma força de me dizer assim, ok, eu até posso gostar disto, isto é estável, mas isto não é aquilo que eu quero para a minha vida. E eu não quero pois, à medida que nós vamos avançando, né, na idade, as responsabilidades vão aumentando e cada vez vai ser mais difícil nós rompermos isso, não é? Depois chega a um ponto em que temos cada vez mais receio. E na altura eu lembro-me de pensar muito nisso. Aliás, eu era para meter a minha carta em dezembro, acho que dezembro de 2019. 2019 a 2020, eu acho que foi 2019. E depois acabei por sair em junho do outro ano, do 2020. Portanto, aquilo foi, ainda arrastou ali um bocado porque... Uns meses, não é? Como é que tu fizeste? Tu entraste no Evolution e ainda estavas no teu full time nessa altura. Mas para mim era bastante difícil conciliar as duas coisas, e aliás eu tenho bastantes jogadores, alunos meus, que são part-time, e eu tiro-lhes o chapéu a todos, aos que conseguem ter o seu trabalho normal e depois ter ainda paciência e coisa de vir jogar alguns todos os dias. Aliás, há o caso, por exemplo, um caso que a mim sempre me deixou sem palavras, foi um dos meus alunos, que hoje em dia já não é meu aluno, já é quase uma rola, que é o Marco Vieira. Eu acompanhei o processo do Marco Vieira, e o Marco Vieira, na altura, trabalhava tipo bem, e depois ele chegava a casa e ainda todos os dias conseguia grindar. E ele fez uma coisa que eu, muito sinceramente, eu não vi mais ninguém a conseguir fazer. E acho que ele hoje está onde está é porque exatamente pelo esforço dele. Por isso também lhe dar aqui os parabéns, porque eu acompanhei isso de perto e de facto é muito difícil. É muito difícil uma pessoa ter um trabalho normal e depois ainda conseguir ter paciência, ter a energia mental para ir grindar mais 6 ou 7 horas. Isso é mesmo muito, muito difícil.
E eu não conseguia fazer isso. Um mindset, não é? Muito Uhum. forte. Bom, Marco, se estiveres a assistir à live, diz no chat, dá aí um olá. Qual é que Se é não, caso vejas depois, pronto, parabéns. Não, ele é incrível. E pronto, e na altura eu sentia que no meu trabalho eu não conseguia fazer isso. Não conseguia tipo, chegar a casa e depois os meus horários eram rotativos, era difícil. Sim. E eu queria experimentar isto, queria viver este projeto e pronto, chegou uma altura em que eu fiz um pé de meia para me conseguir governar nos primeiros tempos, porque ia ser um projeto completamente novo e eu tinha que estar salvaguardado e pronto, inevitavelmente depois chegou o dia de meter a carta e depois foi aqueles 2 meses de estar à espera para sair em que nós estamos com uma ansiedade muito grande e aquilo cada vez parece estar mais perto, parece estar mais longe, Mais longe, sim, entendo. mas pronto, depois foi muito bom quando saí. Não porque eu tivesse alguma coisa contra o meu trabalho, que eu adorava o meu trabalho, adorava as pessoas com quem eu trabalhava, mas, mas pronto, fiquei contente por conseguir tomar essa decisão e Não te aqui arrependes hoje em dia? não me arrependo de nada, zero. Zero, Voltarias a tomar exatamente a mesma decisão? e mesmo que daqui, porque a verdade é que a minha carreira de profissional de póquer ainda está a ser construída, não é? E nós não sabemos como é que isto é, mesmo que, imagina, que eu não consegui ser jogador profissional de póquer, por algum motivo, eu não me arrependo nunca da decisão que eu tomei. Porque para mim, entre falhar e não tentar, é muito pior não tentar. Eu prefiro 10 mil vezes falhar. Porque se eu falhar, significa que pelo menos eu tentei. E isso para mim já me deixa bastante, pronto, bastante contente e acho que e acredito mesmo que isso, quando nós trazemos isso para a nossa vida, faz com que nós vamos atrás daquilo que queremos. E claro, que às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, mas acho que não devemos ter medo de tentar. E, e pronto. É um grande depoimento esse que tu nos deste agora. No fundo, de certeza que existem muitas pessoas que pensam nisso e que têm receio. E obviamente aquilo que eu recomendo sempre é ponderarem, e ponderarem é pensarem muitas vezes no pior cenário, e no pior cenário vocês devem estar precavidos para o que possa acontecer. Mas se tiverem, mas não é ficar sempre à espera do cenário perfeito, porque se nós estivermos à espera do cenário perfeito, ele Não não vai existe, acontecer. não vai Ele não vai acontecer. aparecer. Portanto, e lá está, eu tenho muito isso na minha vida e tento mesmo que seja assim. Se há alguma coisa que eu acho que posso tentar fazer e que faz sentido para mim fazer, eu vou tentar. Se correr mal, às vezes ficamos mal, também vamos ao fundo do poço, Sim, é mas está tudo verdade. bem. E a gente Sim, depois. bates com a cabeça, né? Exatamente. Mas ao menos, pronto, bateste, doeu, aprendeste com o erro, levantas-te novamente e pronto, e segue. Mas Eu agora entendo. imagina viver uma vida a pensar, e se eu tivesse feito isto? Sim. Mais vale ter o Sim, galo na cabeça, não é? é verdade, é verdade. Eu identifico-me porque eu também sou um pouco assim, como tu. Eu, em várias situações da minha vida, também já me mandei de cabeça. Muitas pessoas diziam: Meu Deus, que loucura, não faças. Só que era o que eu dizia: eu vou passar a vida no e se eu não tentar, não é? É assim, se eu errar, se eu falhar, tudo bem, eu arco com essas consequências e aprendo com os erros. Agora, viver no e se, na possibilidade de, não é? Só temos uma vida, por muito que isto seja clichê, não é? Mas só vivemos uma vez, então temos que aproveitar o melhor, senão não, nem vale a pena. É isso mesmo. Sim, diz, João. E tu disseste uma coisa importante, que é aprender com os erros. E quando nós tomamos uma decisão, qualquer que seja, de arriscar, existe sempre
existe sempre uma coisa que para mim é certa, é que nós vamos aprender alguma coisa. Isso é certo. Não tem como não aprendermos. Sim. Acho que não é possível. Nós vamos sempre aprender. Portanto, pelo menos aí nós vamos ganhar qualquer coisa. Sim. Pode não ser tipo ganhar tudo aquilo que nós idealizávamos, mas pelo menos aí vamos ganhar qualquer coisa. E então acho que... Sim, por aí. nem que não seja, lá está em aprendizagem, não é? Tudo acaba por ser, até os nossos erros são momentos de aprendizagem, né? Porque nós erramos e, ok, para a próxima já não, se calhar não vamos fazer daquela maneira, não é? Então Exato. eu acho que é isso. Quando tu entraste na equipa, como é que foi a tua evolução até chegares a coach? Portanto, ou seja, tu Ok. entraste no Evolution, estavas a part-time, depois como é que foi, não é? Ou seja, passar para tempo integral, como é que depois foi a subida a coach? Portanto, conta-nos assim um pouco a tua evolução e percurso, não é? Dentro da equipa. Ok. Pronto, portanto eu estava part-time e na altura, quando eu comecei na Evolution, eu tinha muito pouco volume em torneios MTT, que é aquilo que nós jogamos na equipa. Portanto, eu tinha a experiência dos cheats, que é aqueles torneios mais pequenos, mas tinha muito pouca experiência em torneios MTT, que é diferente, as estruturas são diferentes, portanto, no início foi muito me habituar a essas fases todas, e foi, sobretudo, eu lembro, na altura nós tínhamos aulas com o Ivan, e o Ivan sabe muito de póquer, e eu lembro perfeitamente que quando nós chegámos, nós no início éramos éramos quatro, e lembro que aquilo foi um choque para nós todos, porque nós nunca tínhamos visto o póquer daquela maneira, mas ao mesmo tempo que foi um choque, aquilo, para mim, aquilo tipo fascinou-me, porque eu percebi, ok, afinal isto do póquer ainda é mais, ainda tem mais coisas, e eu tipo, tenho aqui tanta coisa que eu posso aprender e evoluir, que ele me cativou muito. E pronto, e depois inevitavelmente a partir daí, na altura eu jogava um average de 3 euros, torneios de 1 euro e 2 e por aí. Uhum. E pronto, mas depois comecei a estudar bastante, a ter gosto por estudar o jogo, estudar bastante parte técnica, e o que aconteceu foi que a minha parte técnica acabou por evoluir bastante rapidamente, ou seja, de uma forma rápida, eu já conseguia falar do póquer a nível técnico de uma forma bastante profunda, e pronto, e acho que isso veio um bocado pela maneira como eu gostei daquilo, e depois com o tempo que eu passava a estudar. Eu era quase mais gostava de estudar do que jogar, que é uma coisa que às vezes é difícil. Há muitos jogadores que preferem 10 mil vezes jogar, Do que estar depois ali a têm menos, estudar, não é? e depois têm menos paciência para estar, por exemplo, num solver, ou a estudar com algum tipo de ferramenta, rever mãos, fazer esse tipo de trabalho. E eu era um bocado ao contrário. Eu gostava mais da parte técnica do propriamente ser um SIC grinder de estar a jogar 10 horas por dia, e pronto, e acho que aí foi onde comecei depois a evoluir mais tecnicamente. Fui obviamente aumentando os limites que eu jogava, e depois surge a oportunidade de perguntaram-nos se nós queríamos, na altura perguntaram a mim, depois a mais 2 colegas meus, se nós tínhamos interesse em ser coach, e eu disse que sim, era uma coisa que eu gostava de experimentar, e pronto, e acho que foi um bocado assim, não sei se consegui responder bem, Sim, sim, sim. mas Pelo pronto, foi menos mais ou menos ficou claro. um processo de um ano em que, pronto, eu comecei praticamente do zero, eu tinha algumas noções de póquer, mas comparadas, obviamente, com passar um ano, não eram nenhumas, e essa evolução, esse acompanhamento muito grande que nós na altura tivemos do Ivan, fez sem dúvida que pronto, que depois acabasse por evoluir mais nesse sentido. E pronto, e depois entretanto isto começou tudo a expandir, não é? Hoje em dia a estrutura da Evolution é uma coisa totalmente diferente daquilo que era aqui há 2 anos, não é? E é Sim. super bom ver isso, é super bom ver essa evolução do projeto, e acho que todas as pessoas da Evolution, jogadores, staff, acho que estão todos de parabéns. Por isso aqui os meus parabéns para todos, porque
Também são Obrigada. Bom, eu vou pedir para quem nos está a assistir também, se tiver alguma dúvida em relação ao que o João acabou de falar, não é? Em relação à sua evolução na equipa, sobre a escola, dúvidas, para fazerem também as vossas perguntas no chat, que nós também vamos aqui respondendo em tempo real. Eu queria-te também perguntar, não é, em relação à equipa, tu atualmente és coach, não é, dos jogadores de nível 1. Como é que tem sido, ou seja, tu depois conseguiste subir, não é, dentro da equipa a coach, qual é que foi assim o maior desafio para ti em seres coach e como é que o conseguiste ultrapassar? Ok, o maior desafio em ser coach. Uhum. Eu acho que o maior desafio em ser coach, muitas vezes, não é tanto identificar quais é que são as leaks ou as dificuldades que os nossos alunos têm, mas para mim, às vezes, no fundo, todos nós somos diferentes, não é? Todos nós somos diferentes. E aquilo que funciona bem para um pode funcionar horrivelmente para o outro. E esse eu acho que é o maior desafio. Às vezes tu podes ter exatamente a mesma leak em 2 jogadores, mas a maneira que tu vais trabalhar a leak num e no outro é totalmente diferente. As rotinas que um tem e que o outro tem são totalmente diferentes. Às vezes tu vais olhar para coisas simples e não perceber porque é que este jogador não está a conseguir melhorar isto. E muitas vezes a resposta a isso está em coisas fora das mesas, rotinas que eles têm fora das mesas. Ou seja, isso muitas vezes é o maior desafio. É porque às vezes a resposta não está simplesmente sei lá, mas vou dar um exemplo. Um jogador que quer aumentar os opens do botão, a frequência de open do botão. Bem, aumentar a frequência de open do botão é que é uma tabela e seria mais ou menos por aí. Mas há jogadores que têm mais dificuldade em fazer isso do que outros. Uhum. E às vezes há vários fatores externos que influenciam. Quantas vezes ele está a jogar, como é que ele está a jogar, se ele está a jogar cansado ou não. Imaginam, é diferente um jogador que trabalha 8 horas todos os dias, chega a casa e vai grindar, do que um jogador que só faz isto. Um jogador que faz isto, senta, está tranquilo, vai estar ali, provavelmente está a jogar durante mais tempo o seu A-game. Se calhar o outro jogador já começa a jogar tipo o seu C-game. Isso já não, ele se calhar consegue estar 15 minutos focado e depois o resto da sessão, das 3, 4 horas que joga a seguir, já não está focado. Então isso às vezes faz com que trabalhar coisas mais simples com os jogadores a part-time, eu sinto pelo menos muito mais dificuldade. E no fundo, não é que alguém tenha culpa, são as circunstâncias. E é adaptar a essas circunstâncias que eu acho que muitas vezes é o maior desafio. Isso, e depois, pronto, há outros desafios, que é, normalmente os jogadores de nível 1 ainda temos que criar, ainda temos quase que ensinar o que é ser profissional de póquer. Percebe? Ou ainda seja, estão muito verdinhos, digamos assim. Sim, às vezes, obviamente, também pelo nível técnico, mas muitas vezes por tudo o que é fora do póquer, porque eu sou sincero, eu sinto que em 2 anos eu evolui bastante tecnicamente, obviamente, mas eu evolui imenso fora do póquer. Entendo. O João de hoje, a nível de rotinas, de hábitos, de como eu me vejo a mim próprio, da consciência que eu tenho sobre mim, é totalmente diferente do que eu tinha há 2 anos atrás. E acho que esse processo, um jogador que entra, que começa, também é o nosso trabalho de os incentivarem a irem à procura dessas respostas. Porque essas respostas muitas vezes têm que ser eles a dar, porque tu não estás com eles 24 horas por dia. Não é? Muitas vezes nós estamos, sei lá, uma vez por mês. Eu, como 2 aulas de grupo, normalmente estou pelo menos 4 vezes por mês com ele, uma vez por semana. Mas isso, depois desse tempo, existe muita coisa que a pessoa faz e que nós não acompanhamos, não é? Claro. E isso, obviamente, influencia. E pronto, acho que esse é o maior desafio. Pois há mais, não é? Desafios. Eu senti, por exemplo, tu quando dás coach, por exemplo, não,
é mais um trabalho, é algo que te consome energia, ou seja, tu tens que gerir a tua energia. Por exemplo, se calhar no início, vou dar um exemplo, daria 3 coachings e a seguir ia grindar. Hoje em dia já tenho mais sensibilidade, sei, ok, se calhar às vezes estou a dar uma aula de grupo ao sábado, se calhar a seguir, depois de 2 horas estar ali a falar, se calhar não é tão boa ideia grindar, vou estar mais cansado. Pronto, são essas coisas, e isso foi tipo o grande desafio, no fundo. Foi ir percebendo essas coisas, perceber como é que eu os posso ajudar mais, e adaptar-me. E hoje em dia acho que consigo ser muito mais efetivo do que era há um ano atrás, que é totalmente normal. Sim. E como tu falaste um pouco também de rotinas, não é? Que sentes que foi um aspecto para ti que foi game changer, não é? Fala-nos um pouco hoje em dia, ou seja, o que é que tu sentes que mais mudou na tua rotina e de que forma também a Evolution, não é, te ajudou a trazer essas rotinas para a tua vida? No fundo, eu, quando entrei para a Evolution, eu não tinha rotinas. Comia a qualquer hora, fazia tudo um pouco de forma aleatória. À medida que fui percebendo a importância das rotinas, e eu considero que no póquer todos nós vamos ter momentos altos no póquer, momentos baixos, momentos mais médios, mas isso vai ser constante. E há coisas que nós não conseguimos controlar, mas a nossa rotina é algo que nós conseguimos controlar. Não é? E para mim, com o passar do tempo, eu percebi que a rotina é o meu pilar para os momentos maus. Se eu tiver uma boa rotina, eu nos momentos maus consigo superar de uma forma mais tranquila, porque eu sei que fora das mesas estou a fazer aquilo que eu consigo. Se dentro das mesas as coisas não vão funcionar, pelo menos aquilo que eu controlo, eu estou a fazer o máximo. Eu acho que isso é bastante importante. E pronto, pois obviamente, eu, por exemplo, não tinha práticas meditativas, hoje tenho. Não tinha muito cuidado com a alimentação, hoje tenho mais cuidado. Não fazia exercício físico, hoje faço mais exercício físico. Não tinha tipo cuidado com o sono, hoje em dia já tenho mais cuidado com o sono. Sei que não é muito bom um dia estar a deitar-me às 6 da manhã e outro dia estar a deitar-me à meia-noite. Portanto, essas coisas tu vais percebendo à medida que vais evoluindo, e muitas vezes eu lembro perfeitamente, é engraçado, quando nós numa fase mais inicial, na Evolution até, às vezes nós acabávamos o grind e metíamos em chamada e ficávamos a falar de póquer até às 6 da manhã. E no dia a seguir íamos grindar outra vez. E nós pensávamos, pá, ok, estamos aqui a estudar, tipo, é bom. O que acontece? A nossa verdade é que aquelas horas estávamos ali a estudar, aquilo provavelmente não entrava quase nada. A gente tinha estado a grindar 8 horas. A seguir, dizíamos assim, ok, agora vamos estar aqui e vamos estar a estudar mais 6 horas. Inevitavelmente nós estávamos cansados. E nós gostávamos daquele momento, era um bom momento para nós, porque estávamos ali a falar de póquer e a gente adora de falar de póquer e aprender póquer. Mas, quando nós racionalizamos, pensamos assim, ok, eu estava-me a destruir todo. Para já, tipo, coitado do meu cérebro, não é? Claro, chega a um ponto que já nem assimila nada, não é? E acho que às vezes ter essas noções foi aquilo que eu fui ganhando. Hoje em dia eu tento controlar. Não estou aqui a dizer que nunca cometo falhas na rotina. Claro que falho, mas falho muito menos do que falhava aqui há uns anos atrás. E hoje em dia eu tento todos os dias pelo menos fazer um bocadinho de qualquer coisa. Meditar, alimentar-me bem, fazer pelo menos as refeições que tenho planeadas. Se bem que às vezes, pronto, imagina. Eu normalmente tomo um pequeno almoço de manhã, depois tomo o lanche à meia da manhã. Pronto, imagina, às vezes passo o lanche da meia da manhã, mas sempre passar essas mais pequenas. Sim, nunca o almoço ou o jantar, por exemplo, sim. São refeições assim principais, não é? Sim, e se não, tentar comer mais ou menos sempre à mesma hora, também ajuda. Tento, hoje em dia, acordo sempre mais ou menos por volta da mesma hora. Tipo, normalmente agora estou a acordar tipo 9 horas, tipo 9, 10. Mesmo que às vezes me deite um bocadinho mais tarde, quero tipo manter a acordar essa hora.
que era uma coisa que, por exemplo, aqui há um tempo, eu se comparar hoje, e por isso é que estava-te a dizer que a evolução nisso é coisa. Eu, antes fosse preciso, tinha dias que, lá está, se eu me deitasse às 6 da manhã, que horas é que acho que eu ia acordar no dia a seguir? Meio-dia, se calhar 3, uma. não Pois, dava, não dava. sim. Hoje em dia isso não Entendo. acontece. Hoje em dia eu posso ter um dia, até me deito um bocado mais tarde, por exemplo, 4, mas eu nunca vou me estender e não vou precisar de ficar a dormir até ao meio-dia. Eu genuinamente já não me lembro tipo, do último dia que eu dormi até ao meio-dia. E isso deixa-me muito contente, porque eu durante muito tempo era a minha hora de acordar. Pois, E era mais tarde, não é? hoje em dia isso não acontece. Eu acho que isso tem a ver pelo meu sono, obviamente, estar mais equilibrado. Portanto, essas rotinas de sono é uma coisa que eu recomendo a toda a gente ter isso em dia, porque isso depois ajuda muito mais nas outras coisas todas. Deixa eu ver aqui perguntas. Espera aí no chat. Fui ficar até às 6 da manhã a rever spots, que malucos, nunca na vida faria isso, disse o Francisco. O Francisco? Vê. Não faria. Depois o M Neutro disse: estavam a precisar de direção na motivação. Pois já ouvi dizer que pelo menos um dia passou das 6 também. Haha. O Ivan está a dizer, sim, houve um dia que. Então tiveram aí até que horas? Vamos ter lá até às 6, 7 da manhã. Pronto, vamos logo na cabeça. Vamos na cabeça, entre aspas, mais coisa. Mas pronto, na altura nós. Era genuíno, eu acho que era genuíno, tipo aquilo que a gente fazia. Nós não tínhamos noção. Era quase aquela coisa de. Eu lembro perfeitamente, uma vez tive um exemplo com o André Coimbra engraçado, que havia um torneio no meu schedule que era o único torneio que eu achava que aquilo tinha valor, mas era um torneio que, se fosse preciso, durava até às 5 da manhã. E o meu schedule estava mais ou menos feito para acabar até às 2 ou assim. E eu achava que chegar àquele torneio tinha um grande valor. E ele disse: então, mas tu, por causa de um torneio, achas que o valor desse torneio é assim tão grande que te faça tu abdicar das tuas rotinas, disso tudo, só para jogar este torneio? E eu, pronto, lá está, aprendi, né? Hoje em dia, e depois é engraçado que isto nós depois vamos passando aos nossos alunos. Hoje em dia, tipo, eu quando estou a fazer o schedule com eles, tento sempre que a que horas é que eles querem deitar. E eles primeiro dizem-me a que horas é que se querem deitar. E depois, com base na hora que eles querem deitar, a gente ajusta. Não faz sentido estar a selecionar torneios e nem sequer sei a que horas é que ele precisa deitar. Porque imagina que é uma pessoa que vai trabalhar no dia a seguir, às 8 da manhã. Claro. Isso vai influenciar. Quantas horas é que aquela pessoa precisa dormir? E isso, quando tu começas a montar um schedule para um aluno, acho que isso é das primeiras coisas tipo, que é importante. É saber como é que são as rotinas dele off-poker e como é que nós vamos conseguir incorporar o póquer nessa vida. Porque normalmente um jogador part-time é isso que é o desafio vai acontecer. também, né? Que vai acontecer, ou seja, um jogador part-time normalmente tem a vida dele e depois tem o póquer. Um jogador full-time póquer não, tem o póquer e depois tem o resto da vida. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, essa adaptação é diferente. Claro, entendi. Entretanto, recebemos aqui uma pergunta no chat do David, que é o Evol615, que diz: João, quando saíste do teu trabalho para te dedicares ao póquer profissional, o que disseste no trabalho? Que ias sair para te dedicar ao póquer ou o que disseste? Assinado David. Grande abraço. Vou perguntar. Não, eu não disse tipo o que é que eu ia fazer. Porque acho que, de certa forma, não sei, tinha receio do julgamento, tinha um bocado. Era uma coisa nova, não é? Tipo, e provavelmente as pessoas iam dizer que eu era maluco, não é? Que estavas assim, que estavas. E isto ainda por cima coincidiu completamente com a pandemia, ou seja, o Covid chegou a Portugal, eu acho que foi mais ou menos em março em março, fevereiro, não é? Sim. E depois no final eu meti a carta em maio, portanto a gente trabalhou ali 2 meses muito intensos, porque nós nunca fechámos,
E depois, em maio, eu decidi que ia meter a carta. E a verdade é que havia outro fator. Eu supostamente também era para acabar o curso. Portanto, eu ia sair do meu trabalho e ia acabar o curso. Não é? Havia isso em cima da mesa. E pronto, e foi isso que eu disse. Ia me dedicar a objetivos pessoais e que ia terminar o meu curso e por aí fora. Mas não disse que ia me dedicar ao póquer. Se calhar se fosse hoje, teria dito, não acho que não tem mal nenhum. Mas acho que na altura não tinha confiança suficiente para o fazer. Eu lembro perfeitamente que eu tinha receio do que é que as pessoas iam pensar por eu me estar a despedir. Eu lembro-me, isto pode parecer um bocado, mas eu tinha medo que as pessoas me julgassem, porque eu olhava para as pessoas e sentia que, ok, eu tinha me dedicado bastante, tinha trabalhado bastante, mas as pessoas nunca me tinham falhado com nada. Sempre tinham acreditado no meu trabalho, no meu valor. E às vezes eu pensava, será que as pessoas vão achar que eu sou pouco agradecido? Ou, percebes? E na altura eu lembro que isso pesava de certa forma na minha consciência, e depois eventualmente percebi que eu irei ser sempre grato, e sou, e eu, naqueles anos em que eu estive lá, eu aprendi imenso com N pessoas que se cruzaram na minha vida naqueles anos, e eu levo aquilo tudo no coração e sou extremamente grato por aquilo que eu vivi lá. Mas naquele momento senti que pronto, que ia-me ter que dedicar a outro projeto, e este projeto acho que era o que fazia sentido. E acho que isso é uma coisa muito importante, é nós nunca nos esquecermos que mesmo que determinadas coisas acabem, que essas coisas tiveram uma marca importante na nossa vida e nós devemos ser gratos por isso. Claro. E hoje em dia também essas pessoas provavelmente sabem, não é? Que a tua profissão é o póquer, ou não sabem. Sim, provavelmente pelo Insta. Depois, pelas redes sociais, não é? Deduzo eu, então. Sim. Mas sim, entendo. A Francina também fez aqui uma pergunta interessante, que eu também ia perguntar por acaso, que é, Johnny, como é que a tua família reagiu a essa mudança? Obrigado, Francina. Diz lá a pergunta. Desculpa. A Francina perguntou, Johnny, como é que a tua família reagiu a essa mudança? Ok, boa. A minha família, como é que reagiu? A minha família nunca me cortou as pernas em nada. Obviamente que da primeira vez que eu disse que provavelmente ia sair do meu trabalho, eles alertaram-me que as coisas podiam correr mal e que as coisas podiam não funcionar bem, e o que é que eu iria fazer a seguir. Eu tinha alguma sorte, porque eu tinha, lá está, eu como tenho o meu curso pendurado das 3 cadeiras, meio que eu tinha sempre um plano B, não é? Portanto, no caso das coisas correrem mal, pois, vou acabar o curso. Termino o meu curso e eventualmente eu sei que hoje em dia eu não gosto tipo, da área do meu curso, não é uma coisa que me faça feliz. Bem, mas se eventualmente fosse preciso virar para algum lado, também me viraria para isso. Portanto, eu acho que essa segurança e o facto de eu lhes ter mostrado que, portanto, eu não lhes pedi nada, entre aspas. É verdade que vivo com eles, né? Isso é uma boa ajuda, e sou grato por isso, mas eu não lhes pedi nada, tipo, porque eu quando faço tipo, essa transição, eu tinha tipo, eu tinha mais do que um ano de despesas pago, tranquilo, e eu não precisava de lhes pedir dinheiro, não lhes precisava de. Portanto, isso de certa forma, acho que também os tranquilizou, não é? Acho que. E depois, ao final do primeiro ano, eles começam a ver os resultados. Claro, E pronto, ficar também mais tranquilo. O facto de depois passar a ser coach, isso também lhes dá mais tranquilidade. Mas eu tento não falar muito do póquer com eles. Porque, lá está, eu acho que às vezes é uma pressão adicional e que não é positiva. Na minha opinião, é assim que eu prefiro que, bem, quando eles perguntam, normalmente eu digo sempre que está tudo bem.
Não é? Não esteja bem ou não esteja, mas está sempre tudo bem. Está sempre tudo bem, sim. Porque é uma forma também de os proteger a eles, porque há coisas que eles provavelmente não entenderiam, e também proteger-me a mim, porque nós muitas vezes não precisamos dessa pressão adicional, não é? Então eu prefiro tipo, meio que me proteger um bocado nesse sentido. Portanto, nem é quando os resultados são muito bons, quando são muito maus. É todo o meu trabalho e por aí fora. Porque depois é difícil perceber. Se calhar pais mais, pais menos, mas eu pelo menos sinto que assim estou um pouco mais protegido. Entendo. Sim, acho que faz sentido. Entretanto, para quem nos está a assistir, se tiverem também mais perguntas, podem ir fazendo no chat. Eu tenho também uma curiosidade, já que falámos também de rotinas, de exercício, queria saber um pouco o que é que agora tu fazes off-póquer, se tu tens hobbies, desportos que tu gostes de fazer, enfim, conta-nos também um bocadinho sobre a tua vida, não é? O que é que tu fazes nas tuas folgas e tudo mais. O que é que eu faço? Olha, eu gosto imenso de jantar, gosto de passear, gosto de fazer surf, estou a aprender, mas gosto. Sério? Gosto. Sim, estou a aprender. Já não faço há algum tempo, por acaso, mas tenho que voltar. É uma coisa que eu gosto de fazer e que dá uma sensação de tranquilidade brutal. Às vezes parece que vamos para o mar, levamos uma grande porrada do mar, mas saímos de lá tipo, super tranquilos. E isso é uma coisa que me dá gozo. Ainda por cima, aí onde tu moras, não é? Em Sintra, também tem praias com ondas assim grandes, então é bom para o surf. Mas elas também estão pequenas. É. Eu tenho que ir quando elas estão pequenas, né? Se para as ondas grandes é o Jaime. O Jaime aí da equipa é que é bom para as ondas grandes. Verdade, verdade. Já se estiveres a ouvir, diz-nos olá no chat também. E pronto, e basicamente acho que é isso. Gosto de correr, gosto também de vez em quando de fazer umas corridas, gosto de. É verdade, tu participaste, não foi numa maratona? Eu acho que tinha visto também no. Não sei se já foi há uns tempos, não foi? Que participaste com a Judite Sim. e tudo. Sim. Já participámos em mais. Já fizemos uma muito, muito gira que foi a corrida do fim da Europa. Foi 17 km, foi a maior que fizemos. Pronto, tenho feito algumas corridas assim. É uma coisa que eu gosto, o ambiente das corridas é incrível. Aquilo. Não sei, já fizeste alguma corrida? Não, nunca. Não, eu só, olha, eu sou aquela corredora que corro os meus 40 minutos e pronto, venho para casa. Então, 40 minutos tem 5 km. Nada assim, nunca fui por acaso assim em nenhuma dessas corridas, mas tenho curiosidade de ir. Tivesse a oportunidade, e olha, e para quem nos está a ouvir, se tiverem a oportunidade, é uma experiência incrível. A primeira vez que eu fui, fiquei mesmo. O espírito, é uma coisa que é incrível. Nessa dos 17 km, nós íamos com um grupo mais ou menos grande, né? Tipo, a minha irmã também foi, o namorado dela também foi. E eu lembro perfeitamente daquilo para a minha irmã foi muito duro, porque ela estava com menos preparação. E estamos a falar em 17 km na Serra de Sintra. Aquilo foi mesmo. É mesmo uma corrida dura. E nós fomos sempre juntos e cortámos a meta juntos. E isso tipo, é uma sensação incrível. Chegámos Sim, tipo, a fazer os 17 km e pronto. E depois é todas as pessoas que normalmente vão estando na corrida vão puxando pelas que estão a correr e é mesmo um espírito incrível. Fiz há pouco tempo em Peniche. A malta estava na janela das casas a puxar por nós como se nós fôssemos tipo, uns atletas, tipo, umas coisas assim, é mesmo especial e eu gosto de fazer esse tipo de coisas. E depois, acho que é um bocado por aí, aquilo, gosto de ir ao ginásio, acho que o off-póquer é um bocado por aí. Gostas de te manter ativo e de fazer exercício, basicamente, também. Sim, isso é engraçado porque durante muito tempo o exercício não esteve presente na minha vida. O exercício já esteve muito presente na minha vida quando eu era atleta de alta competição. Mas depois, quando eu entrei para a faculdade,
aquilo foi quase com um 8 ou um 80. Portanto, né? Eu treinava todos os dias e depois de repente vais para a faculdade, né? Começas a mudar as coisas, não é? Depois de repente treinavas todos os dias e deixaste de treinar uma vez por semana. Depois estás uns anos assim. E isso aconteceu comigo. E hoje em dia, hoje treino muito mais, faço mais exercício físico. E gosto. Houve aqui também uma pergunta em que alguém perguntou se tu gostas de ler. Estava aqui só a ver quem é que era Gosto. o nome. Quem perguntou? Não sabes? Não, não consigo. Espera aí. Espera, perdi a mensagem. Mas sim, mas alguém perguntou se tu gostavas de ler. Gosto. Não, desculpa, já consegui ver. Foi o N neutro. O neutro, o Ivan. Ivan, isso, exatamente. Gosto de ler. Desculpa, é que tinha aqui perdido aqui a mensagem no chat e eu não estava a conseguir ver quem é que tinha perguntado. Gosto de ler. Não tenho lido muito, é um facto, mas gosto de ler. Gosto muito de ler livros de desenvolvimento pessoal. É os livros que mais me atraem. Não leio muito outro tipo de livros, mas esses normalmente eu leio. Normalmente aquilo que eu faço é quando tenho um problema, entre aspas, na minha vida, eu tento ir à procura de um livro que fale alguma coisa sobre isso. Né? Se eu sentir que... E às vezes também são outras pessoas. Por exemplo, há um livro que eu gosto muito e é dos meus livros preferidos. E se calhar para quem quer trabalhar as rotinas, isso é um livro que eu recomendaria sempre, que é o livro dos hábitos atómicos. E na altura eu lembro perfeitamente, eu tinha problemas a criar hábitos. Então fui à procura de um livro, li aquele livro e tirei sempre coisas dali que me ajudaram depois a implementar. Não é? E hoje em dia sinto que consigo implementar melhor os hábitos por causa desse livro que eu li. Isto depois, eu gosto desse tipo de livros, assim. A Fran Moreira também perguntou que livros te marcaram mais ou que recomendas. Portanto, um deles tu já falaste, né? Os Hábitos Atómicos, mas assim um livro que tu digas, este livro marcou-me ou é um livro que eu levo para a minha vida. Isso é interessante. É que isso é interessante porque eu acho que existiram livros que me marcaram em fases, em coisas diferentes da minha vida. Por exemplo, a nível de instrução financeira, sem dúvida, O Pai Rico, Pai Pobre. Foi um livro que foi se calhar dos primeiros livros que eu li e que me marcou muito, fez-me eu olhar para o dinheiro de uma forma diferente. Portanto, aí nessa área, Pai Rico, Pai Pobre. Por exemplo, a nível dos meus valores, de olhar para mim e perceber o que é importante para mim, sem dúvida o Desperta o Gigante que há em si do Tony Robbins. Mais livros assim que me marcaram dos hábitos, dessas coisas, das rotinas, sem dúvida o dos hábitos atómicos. Depois, agora se calhar não está tanto por dentro, mas na altura em que estava mais na parte da gestão, há alguns livros que eu li, tipo O Gestor Minuto, Quem Mexeu no Meu Queijo, é um livro muito bom, muito pequenino. O Quem Mexeu no Meu Queijo, não sei, conheces? Eu já ouvi falar desse livro, mas nunca o li, por acaso. O Quem Mexeu no Meu Queijo é um livro que eu recomendo a toda a gente que ainda não tenha lido e que tenha... imagina, e que tenha alguma dificuldade em ler. É um livro pequeno, lê-se rápido, mas é um livro que nos faz pensar na vida. Portanto, O Quem Mexeu no Meu Queijo também é um livro que eu recomendaria. Ok, tenho que anotar, que é para eu também ler. Por acaso, é um hábito que eu perdi ao longo dos anos e que estou a tentar ganhar novamente, porque eu também adorava ler e não, sei lá, com a rotina, vida e tudo mais, e com a internet, né? É muita tendência eu chegar à noite e querer ir ver uma série ou um filme da Netflix, não ler, né? Mas acho que é um bom hábito, sem dúvida. Vou anotar. Soraya, tens que ler o livro dos hábitos atómicos. Vais gostar. Porque o livro dos hábitos atómicos explica-te como é que tu podes trocar o Netflix
pelo livro. Pelo livro, pois. Eu estou a precisar disso, sinceramente. Isso porque eu também preciso de, lá está, fazer mais exercício, portanto, as corridas serem mais regulares, alimentar-me melhor. Eu também tenho esse problema, entre aspas, de rotina, então acho que sim, estou interessada. Mas uma coisa que eu durante muito tempo fiz isso muito mal, que é, por exemplo, tu falaste aí em várias coisas, não é? Querias melhorar. É muito difícil quando nós tentamos tipo, melhorar tudo de uma vez. É muito melhor quando tu tipo, focas só numa coisa neste momento. Imagina que seja... é que também depois é mau, não é? Se tu queres alimentar-te melhor, vais fazer exercício físico, se calhar não gostas. Vais começar a trocar o Netflix pelo ler. Se tu fizeres isso tudo, ao mesmo tempo, quer dizer, vais também perder um bocado o prazer de ver. Então eu acho que isso tem que funcionar um bocado num sistema até muitas vezes de recompensa, e para criar os novos hábitos é sempre tentares facilitar os hábitos. Por exemplo, o exemplo do ginásio. Se tu estás naquela que eventualmente nem te apetece ir ao ginásio, imagina, se tu chegas a casa depois de um dia de trabalho e tens que ir preparar o saco, qual é a probabilidade de tu ires ao ginásio? É nenhuma. Tu só vais pensar, eu ainda vou ter que ir preparar o saco do ginásio. Como é que tu contrarias isso? É teres o saco do ginásio sempre pronto. Porque se tiver o saco do ginásio todo sempre pronto, já tens menos uma resistência. E a probabilidade de tu ires ao ginásio é maior. Então ele fala muito nisso nesse livro, de facilitar exatamente esses hábitos. E o mesmo funciona tipo, ao contrário. Quando queres eliminar um mau hábito, imagina que querias deixar de ver Netflix. Exato. Ok. Se tu sempre que parares de ver televisão, desligares a ficha lá atrás, já vai criar uma resistência. Às vezes que já vai estar, tipo, já não... Percebes? Essa resistência que cria... imagina lá que não existia o comando da televisão. Vê lá como era aborrecido estar a ver televisão. Agora querias mudar de canal, tinhas de levantar e tipo, ir lá. Ia-te dar menos prazer na televisão. Então, pronto. E lá está isso. Por isso é que eu gosto de ler estes livros, porque às vezes podem parecer coisas super simples e óbvias, mas nós às vezes não chegamos lá. Então, verdade. Eu sem dúvida que eu estou a precisar. Acho que mais assim, a alimentação eu mais ou menos até que tenho muito cuidado com isso. Eu gosto de me alimentar bem, sempre gostei, é uma coisa que eu me interesso muito, é por nutrição. Mas a parte do exercício, confesso que eu assim, não tenho muita coisa que eu gosto assim, de fazer em termos de exercício, então isso já é complicado, porque quando tu tens gosto natural por fazer as coisas, tu vais fazer. Agora, por exemplo, eu gosto muito de correr e gosto de atividades mais de outdoor, de ar livre. Por exemplo, essa cena de ginásio eu já tentei, eu já fui a aulas de grupo. Epá, não é a minha cena, estar fechada assim num espaço, ou lá está, tem que ser aulas e tem que ser aulas diferentes e coisas mais dinâmicas, porque máquinas aborrecem-me muito, por exemplo. Então lá está, mas tenho que puxar por mim nesse sentido, porque às vezes eu sei que dá preguiça ou não me apetece tanto ir e tenho que fazer, não é? Então, principalmente agora aqui que está frio, não é? Porque agora aqui em São Paulo as estações do ano são o contrário, portanto agora estamos no outono e agora está frio aqui. Então, achas que eu com chuva e frio quero ir correr? Não, dá-me preguiça. Em vez de meteres umas leggings, metes duas. Já vais mais quente. Ou seja, tu tens que ir correr, mas tens que ir correr confortável. Como é que tu vais correr confortável à chuva? Se calhar agasalhaste mais. Se fores correr e fores à fresca, claro que não vai saber bem. Mas olha, correr à chuva é uma coisa... Por acaso eu adoro correr à chuva. É uma coisa que gostas. Dá tipo... Não sei, dá-me... Eu lembro que agora, tipo... É assim, mas até é mais ali, tipo, no inverno. Eu gosto mesmo de correr com aquele frio. Quando está fresco. Ao final da tarde, é uma coisa que, tipo... Com a minha musiquinha. E vai. Bom, tenho que ler esse livro, depois eu dou o update, como é que andam... Dás o feedback. Dou feedback, como é que andam as minhas rotinas. Queria-te agora também perguntar, em termos assim de sonhos,
Tu tens algum sonho que tu digas que ainda não concretizaste ou que ainda te vês, não é? Concretizar? Ou sempre, lá está, sempre tiveste algo que digas assim, este é o meu sonho, ou não consideras isso? Tenho. Acho que tenho muitos sonhos por realizar. E olha lá, já viste se eu não tiver sonhos por realizar? Pois, realmente é um facto, não é? Parecia que a tua vida, entre aspas, já tinha acabado, não é? Que já tinhas feito Não, tudo. acho que tenho muitos sonhos e é bom nós termos sonhos. Ah, Uhum. sei lá, tipo, Diz-me tenho, assim, um ou dois que tu queiras muito concretizar. As primeiras coisas que te venham assim à cabeça. Pode ser gostava no muito de ser póquer pai, ou fora de por póquer. exemplo. Pai. Ah, gostava de que daqui a um tempo eu conseguisse ajudar mais pessoas tipo, a atingir os seus objetivos. Portanto, eu gostava muito de fazer isso de uma forma mais dedicada a isso, percebes? Hoje em dia tipo, eu tenho o póquer e depois ajudo os meus alunos através do coach que dou. Mas mais, se calhar, noutras áreas da vida. Gostava mesmo de... Eu gosto muito da área do coaching e tenho o sonho de eventualmente conseguir ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos, a não terem medo de ir à procura daquilo que são os seus desafios, de não ficarem presas, terem receio, porque isso para mim é algo que se eu pudesse só fazer isso, era algo que eu faria. Porque é algo que me deixa-me mesmo feliz. O facto de eu saber que existe uma pessoa que eu possa ajudar e eventualmente aquela pessoa, antes mais tarde, atinge aquele objetivo que ela queria e que eu consegui, de certa forma, ajudá-la a chegar mais perto desse objetivo, isso para mim é aquilo que me deixa mais contente, mais feliz, mais conectado com o meu propósito. Portanto, poder fazer isso, só isso, era sem dúvida um sonho que eu tenho. Pronto, depois dentro disso, obviamente, existem outros sonhos, que é a nível de póquer, é tentar chegar a limites, tipo, digo, gostava muito de chegar aos high stakes, esse era o meu. Mas acho que isso não é um sonho, acho que isso é um objetivo, é um bocado diferente. Ou Entendo, seja, sim. quer dizer, no fundo, os sonhos e os objetivos é mais ou menos a mesma coisa, não é? Não sei se por Sim, acaso era interessante falar nisso. assim, quando eu falo sonho, pode ser, lá está, um objetivo, mas o sonho pode ser uma coisa meio. Um objetivo eu acho que é uma coisa mais, como é que eu ia dizer? Quantificável. Um Uhum. sonho parece que é algo ainda assim, por exemplo, tu deste o exemplo de ser pai, não é? Sim, Pode ser uma coisa que tu penses num futuro, mas se calhar ainda não é algo que tu vais concretizar no agora, entendes? Se calhar pensas daqui a uns anos, sim. entendes? Então acho que essa é a principal diferença, mas entendi o que Sim. tu quiseste É, dizer. acho que no fundo são vários objetivos e pronto, mas sim, tenho alguns. Acho que tenho bastantes objetivos. Uhum. Isso aí. Houve aqui uma pessoa que perguntou, que é o Balboa BSR. João, posso saber o modelo dessa cadeira gaming? Podes. Acho que é Corsair T1. Acho que é isso. Mas espera aí, que eu vejo aqui e confirmo. Para não estar a induzir em erro. Olha que é boa. Pronto, ele dá. Ele vai dizer certinho para ficar já a saber. Sim, olha, é Corsair T1. Eles têm depois várias. Tipo, é o Race 2018. Mas eles têm vários. Eu acho que a minha até comprei na PC Diga. Se vis lá, deixa lá ver, estava aqui a ver se. Até pedi aí ao Francisco para meter. Mas é isso, Corsair T1. Eu não estou aqui a encontrar, mas é isso. Está bem? Pronto, ficas a saber o modelo da cadeira.
Bom, e já estamos quase a chegar também ao fim, não é, da nossa live. Então, quem tiver mais questões para fazer ao João, que aproveite agora estes últimos minutos para ir fazendo as últimas perguntas, que se lembre também. E eu queria também perguntar, quem é que tu consideras que são para ti, não é, as tuas inspirações e referências na área do póquer? Ui, agora vou deixar o time. Não, uma das minhas grandes inspirações, e felizmente tenho a sorte de poder trabalhar com ele, é o Ivan, sem dúvida. É das pessoas que mais me inspira a ser a minha melhor versão, e isso, sem dúvida. Por isso, um grande obrigado, Ivan, aqui do coração. Gosto muito, muito de ti. Depois, a nível de póquer, é isso que estás a perguntar. A nível de jogadores, tipo, é para aí que queres ir? Uhum. Sim, pode ser a nível de jogadores, lá está, pode ser o que tu quiseres. Quem é que é para ti? Não, portanto. Sim, pronto, a nível de inspiração De inspiração, sim. de ser humano, sem dúvida o Ivan. Acho que é como jogador, como tudo, tanto é isso. A nível de jogadores de póquer, obviamente gosto do Linus Love, gosto muito do Ben CB. Acho que o Ben CB é alguém que faz aquilo que eu acho que é um bocado impossível, que é, para além de ser um muito bom jogador, ele cria conteúdo, muitas vezes que disponibiliza de forma online, gratuita, para que toda a gente possa aprender. Portanto, acho que o contributo que ele dá, não só sendo tipo, um excelente jogador, mas da forma como ele contribui para a comunidade, muitas vezes sem exigir qualquer dinheiro à troca, isso para mim é algo de uma pessoa extraordinária. Não, então é alguém que eu também tenho bastante como inspiração. Mais pessoas assim. Mais pessoas, estava aqui a tentar. Vou lembrar-te. Mas acho que ficou respondido, né? Eu queria também fazer uma pergunta. Nós até por acaso falámos sobre isso antes da live, mas também queria aqui ressaltar isso, não é? Que foi como é que tu reagiste? Não foi quando viste, não é, nas redes sociais o vídeo dos teus alunos, o feedback deles, do teu trabalho, portanto, partilha também na live como é que tu te sentiste a ver essa surpresa. Então, deixando aqui para todos, não é? Todos os que estão a ver, foi uma sensação que eu não consigo descrever. Eu fiquei muito feliz, né? Obviamente, quando nós percebemos que, de certa forma, os conseguimos ajudar, não é? E que, de certa forma, marcamos um bocadinho a vida deles e que estamos ali, muitas vezes, como mentores, como amigos, como alguém que se preocupa com eles e que está ali para os ajudar a atingir os seus objetivos. E às vezes o que acontece é que nós não temos a noção de quanto é que marcamos nessas pessoas, não é? Qual é que é a diferença que nós fazemos na vida dessas pessoas. E às vezes nós esquecemos um bocadinho disso, e sem dúvida que aquele vídeo que aqueles alunos fizeram, que eu deixo aqui um grande obrigado do fundo do coração, porque vocês deixaram o meu coração completamente cheio. E eu não tenho palavras sequer para descrever essa sensação, e eu só lhes posso agradecer, porque eles são incríveis e eu aprendo muito com os meus alunos, e isso é uma das coisas que eu mais gosto de dar coaching, é exatamente isso, é pelo que eu aprendo com os meus alunos, eu aprendo muito com eles. E eu tenho a certeza que aquilo que eu evolui ao longo destes 2 anos que estou como jogador de póquer, neste último ano que estou como coach,
eu aprendi muito com eles, eu evolui muito com eles, e isso, portanto, eu também lhes tenho que agradecer por aquilo que eles me ajudam e da forma como me tocam, porque eu gosto imenso deles, e o meu objetivo é que eles consigam atingir os objetivos deles. Portanto, obrigado. Quem for aluno do João, que eu sei que há aí alguns alunos do João que estão a assistir, que agradeçam, digam olá no chat, né? Aproveitem este momento também. E o Ivan, né, o M-Neutro, disse que a Evolution está composta, rodeada de pessoas incríveis. Vamos continuar a trabalhar para manter este espírito incrível. E houve também aqui uma pergunta do se calhar 77 no chat, que é: o que te vês a fazer daqui a 10 anos? Ui, tanto tempo! Daqui a 10 anos, não sei. Olha, daqui a 10 anos, não sei. E eu gostava muito de continuar a fazer aquilo que faço hoje, porque eu sinto-me completo a fazer aquilo que faço hoje, mas fazer melhor, ou seja, no póquer estar a jogar limites mais altos, a nível de coaching, ser melhor coach, conseguir impactar os meus alunos de uma forma mais rápida e mais eficiente, que isso vai, à medida que nós vamos trabalhando com eles, isso vai sendo cada vez mais fácil. Esperar que este projeto, que é a Evolution, cresça, continue a florescer e continue a crescer, lá está, da forma como tentado a crescer, com estas pessoas incríveis, bem como o Ivan disse. E acho que é isso. Obviamente, daqui a 10 anos já espero ter pelo menos um filho ou mais. Um filho? Mas pronto. Mas espero ter a minha casa, ter essas coisas. Mas a nível do meu trabalho, acho que daqui a 10 anos vejo exatamente a fazer o mesmo, mas melhor. Mas melhor. Uau, boa resposta. Gostei. Sim, senhora. E agora o que é que tu... da minha parte é a minha última pergunta. Se entretanto as pessoas que nos estão a assistir tiverem também mais, podem ir perguntando. Eu queria te perguntar que conselho é que tu darias a quem está a começar agora profissionalmente? Que está a começar agora profissionalmente, a que largou tudo e que vai começar exato, e que que vai começar agora. Okay. Que recomendação ou conselho tu darias a alguém? Porque no chat, quando houve aquela pergunta do trabalho, não é? Essa pessoa disse que estava numa situação parecida à que tu passaste, ou seja, que está se calhar com dúvidas em largar o seu trabalho a full time para se dedicar 100% ao póquer. Então, o que é que tu dirias a alguém, não é, que está nessa situação, neste momento? É perceber o quanto realmente gosta do póquer, no fundo, porque, como é que eu vou explicar isto? Às vezes nós temos uma visão do póquer, enquanto somos jogadores part-time, que é diferente quando nós somos jogadores full-time. Eu, pelo menos, eu visualizei isso e eu senti isso. No sentido de, uma coisa é nós jogarmos de vez em quando nos apetece, outra coisa totalmente diferente é nós dizermos, ok, isto agora vai ser a minha profissão, vai haver dias que se calhar não me apetece jogar, eu vou ter que jogar na mesma, vai haver dias que não me apetece estudar, mas eu vou ter que estudar na mesma, e isso é diferente. Porque às vezes eu sinto que ainda se vende um bocadinho aquele sonho de que a vida de um jogador de póquer é perfeita e que é só... E eu não concordo com isso. Eu acho que é uma vida dura, é uma vida que, se as pessoas forem boas, se dedicarem, podem ter boas regalias a nível de liberdade. Isso pode de facto acontecer, mas é uma profissão dura. Portanto, o primeiro ponto que eu pensaria é, ok, é realmente isto que eu quero fazer? E se fosse isso que eu queria fazer, então o segundo passo seria ver qual é que era o nível que eu tinha, não é? Perceber, ok, quais é que são os limites que eu jogo, e perceber se ia precisar de alguém para me fazer evoluir mais, não é? Normalmente, quando acontecem essas transições, é preciso que essas pessoas sejam acompanhadas. Então, nesse caso, a primeira coisa que eu recomendaria era, obviamente, entrarem para uma equipa. Porque entrar numa equipa, hoje em dia,
sobretudo muitas vezes para quem está nos níveis mais baixos, é a melhor coisa que podem fazer. Porque se as pessoas tivessem que ir à procura, eventualmente, pagar coaching e disso, tipo, fora, tipo, era muito mais difícil. Não teriam, tipo, esta comunidade toda, por exemplo, que nós temos. Ou seja, de conseguirem encontrar colegas de estudo. Portanto, esta dinâmica toda que existe dentro de uma escola, para mim, acho que é a maneira mais fácil de alguém que se quer profissionalizar. Porque fazer o caminho sozinho é muito difícil. É porque lá está. É uma data de coisas que a pessoa tem que controlar e fazer essa mudança. Nós há bocado falámos um bocadinho que as mudanças têm que ser progressivas, não é? Exato, graduais, não é? Se alguém está habituado a ter um trabalho, pelo menos na minha visão é assim, alguém que está habituado a ter um trabalho, no final do mês sabe que recebe aquele dinheiro, tem aqueles dias para trabalhar e aqueles dias de folga. Entra aquela hora, sai aquela hora. Quando tu chegas e tiras isso e dizes, ok, tu agora vais ter que fazer o teu horário, tu não vais ter um salário fixo, tu vais ter que lidar com uma data de coisas que não estás habituado a lidar. Se tu não tiveres esse acompanhamento, eu acho que é muito mais difícil. Então, a segunda coisa que eu recomendaria seria entrar para uma escola, obviamente ver se a pessoa tem um bom pé de meia para fazer essa transição, tipo, sair de um emprego estável e se dedicar ao póquer sem um pé de meia e sair a pensar no dinheiro não é bom, não é uma coisa que eu de longe recomendo. Eu lembro perfeitamente no início, quando fiz a minha transição, os primeiros 2 meses foram logo muito duros e foi bom tipo, eu estar mais salvaguardado, senão eu provavelmente tinha logo tripado ali e se calhar eu já nem estava aqui. Mas, portanto, essa é outra coisa que eu recomendo. E depois se for algo que tu queiras, para não desistires. E se hoje não tiveres condições para fazer esta transição da maneira como se calhar gostavas, que era sair do emprego e dedicaste a 100% ao póquer, tenta entrar para uma equipa a part-time, nós, por exemplo, na Evolution, o número de horas que nós pedimos até é super, super razoável, é fácil de atingir, e isso pode ser um bom princípio para depois dar esse passo grande. Portanto, estas seriam, sem dúvida, as recomendações que eu daria a alguém que está a pensar em se profissionalizar. A ajuda de uma escola e de uma estrutura é mesmo muito importante no crescimento de um jogador de póquer. Portanto, para quem está a assistir e que não faz parte da equipa, mesmo que tenha ainda a sua atividade profissional, neste momento também temos candidaturas abertas, tanto a part-time como para programa de full-time, então podem sempre fazer candidatura através do site. Isto foi um momento público da equipa. Entretanto, já houve aqui mais pessoas que fizeram perguntas também no chat. O D. Nunen perguntou qual foi a maior dificuldade que sentiste quando te dedicaste ao póquer a full time. Acho que a maior dificuldade, além das dificuldades técnicas, não é? Obviamente de não me perder na complexidade do jogo. Portanto, acho que essa é uma das dificuldades técnicas que mais existem, que é o póquer é um jogo extremamente complexo e é fácil nós nos perdermos no meio de tanta complexidade. Portanto, essa é uma das dificuldades. E a segunda dificuldade, sem dúvida, rotinas e encarar o póquer como profissão. Eu tenho a certeza hoje que quando eu saí do meu trabalho para ser jogador de póquer, eu não era jogador de póquer profissional. Eu não tinha provavelmente não tinha ainda maturidade suficiente para ser jogador profissional de póquer. Hoje acho que sou bastante mais jogador profissional de póquer do que era nessa altura, mas isto lá está, é um caminho e acho que essas foram as maiores dificuldades que eu senti, foi a nível de rotinas, de ser realmente profissional e de não me perder na complexidade do jogo, ou seja, a nível técnico, não me perder. Era muito fácil para mim ficar muito tempo a estudar coisas que se calhar eu nem ia utilizar ou usar ferramentas de forma incorreta. Portanto, essa também foi uma grande dificuldade quando eu comecei a jogar póquer profissional.
O Evul615 perguntou: João, és de que clube? Dependendo da tua resposta, posso pedir para mudar de coach. Eu vou. Qual é o nome? Quem é? O nome, não sei quem é. É Deixa- Evuli_615. Não sei. David Bem, não sei. Rico, disse ele. Ah, David, queres mudar de coach? Ah, grande David, grande David. Pá, eu sou do melhor clube do mundo. Eu sou de O que Sporting. é? Ih! Agora eu já Nossa. as suscetibilidades de. Pronto, Não, David, gostaste da resposta só ou porque não? vais trocar de coach. Queremos saber. O David disse: Ivan, precisamos de falar. O Ivan também é de Sporting. Não sei. Já não sei se é. O se calhar 77, em relação a uma pergunta que tinha feito, né, que foi aquela do sonho daqui a 10 anos, ele explicou, espera aí, deixa eu mandar aqui para cima, que disse assim: a minha pergunta há bocado foi no sentido de eu, quando tinha 24, 25 anos, a vontade de jogar não é a mesma agora, que tenho 44. Espera aí. Logo, daqui a 10 anos, a vontade de grindares como agora já não vai ser igual, pelo menos no meu caso. Ou achas que vais ter a mesma disposição agora e daqui a 10 anos? Foi este Essa povo. pergunta é muito interessante. Eu acho que não tenho capacidade para responder. E não tenho capacidade porque eu hoje posso dizer que amo o jogo, que gosto de jogo, gosto de estudar o jogo, mas eu não me consigo projetar daqui a 10 anos e estar hoje a dar uma resposta com base numa experiência que eu não tenho. Seria tipo estar a dar uma resposta. Porque é o seguinte, eu acredito e espero ter essa vontade, mas eu não tenho a certeza se a vontade vai existir, se o que é que. Eu acredito que a vontade de jogar e de continuar a aprender o jogo muitas vezes exista e acho que vai estar sempre acompanhada com. Desculpem. Vai ter que estar sempre acompanhada com o desafio. Pelo menos é isso que eu sinto. Para mim, uma coisa que me cativa muito no póquer é o desafio. O desafio de subir de stakes. Essas coisas tipo, desafiam muito. E acredito que esse estímulo tenha que existir. Mas pronto, pois isto acho que é um bocado olhar daqui a 10 anos Pode ser difícil, não é, neste momento. é difícil só porque quando eu olho, tenho 26 e penso assim, 10 anos é um terço daquilo que eu vivi, um terço daquilo que eu vivi é muito tempo, né? Então, mas eu espero que sim, espero que estar a fazer isto porque era bom sinal. Claro. Bom, não sei se entretanto há mais alguma pergunta. Se calhar disse, tens o exemplo do André Coimbra, o que ele grindava e o que grinda agora, disse ele. Não sei se entretanto também há mais alguma pergunta para o João. Sim, Senão... ele acaba por entretanto, teve outros projetos, não é? E acaba por estar envolvido em outras coisas. E eu acho que, às vezes, até acho que é isso que acontece. À medida que nós vamos ficando mais velhos e vamos tendo outras responsabilidades, como eu estava a dizer, por exemplo, gostava imenso de ser pai, gostava de ter a minha família. Portanto, isso são responsabilidades que tu inevitavelmente vais tendo e que vai-te fazendo teres menos energia para passar tanto tempo no computador, a grindar. O que eu acho que até é bom, sinceramente. Acho que é bom porque significa que nos estamos a dedicar também a outras coisas que são importantes. Claro, Então, sim. acho Acho que tudo na vida, né, é uma questão de equilíbrio, não é? isso. Então, acho que essa é que é a resposta. Bom, já que referiste essa questão, né, de ser pai, é algo que vai existir um novo bebê na Evolution ou não? Ou é um projeto realmente longínquo? Não! Não, primeiro ainda tenho que ter. Tenho que conquistar outras coisas antes de ser pai. Só disse Antes que de pai, gostava, ok. só disse que gostava muito de ser pai. Entendi, eu estava a mentir contigo. Eu percebi.
Estavas-me a tentar deixar sem jeito, como dizem em inglês, não é? É verdade, sem jeito. Bom, eu não sei se mais alguém então tem alguma pergunta, mas acho que podemos encerrar por aqui hoje. João, muito obrigada pela tua boa disposição também e sempre super divertida a responder às perguntas e tudo mais. Obrigada também a toda a gente que esteve a assistir e vemo-nos na próxima live. Obrigada, pessoal. Obrigado. E mais uma vez só queria agradecer. Claro, podes. Muito aqui. Eu não fiz nenhum vídeo, era para fazer um vídeo falar sobre isso. Não, ainda podes fazer o vídeo, atenção. Então, basicamente, deixar mesmo um obrigado do fundo do coração a todos os meus alunos, um especial obrigado àqueles que gravaram o vídeo e que investiram parte do seu tempo para gravar, foi muito gratificante para mim, por isso obrigado. E obrigado a toda a estrutura da Evolution. É o que eu posso agradecer, porque todas as pessoas que fazem parte desta casa, de certa forma, já me acrescentam, e por isso acho que hoje estou um bocadinho melhor graças a todas essas pessoas, por isso sou muito grato por estar aqui e obrigado por este convite e obrigado por esta conversa, a Soraya, e pronto, acho que é isso. Obrigado. Obrigada a todos, obrigada Evolution e vemo-nos então na próxima live. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.